Amore! Seja bem-vindo! Tudo bem com você? Espero que sim. Onde que eu encontro cano para passar esse colar? Gente, esse cano, na verdade, ele é um cano, um tubo de cobre, tá? Eu encontrei ele numa casa de... Ai, meu Deus, faz tanto tempo que eu comprei. Eu não lembro o nome do lugar, mas é uma casa, não é uma casa, é um local que vende produtos para fogão. Mas eu acredito que em materiais de construções você pode encontrar também, tá? Então eu comprei nesse lugar, eu não lembro o nome da loja, tá? Mas é uma loja que fornece coisas para fogão, para fogões. Então foi lá que eu comprei. Faz muito tempo, aliás, eu tenho isso daqui há muito tempo comigo, eu fiz bastante suportes. Há uma época atrás eu fiz bastante suportes com cobre. E aí usei esses cobres e como eu comprei um cano por metro, a gente compra por metro esse cano, tá? Esse tubo de cobre. E aí sobrou alguns pedaços e aí eu acabei reutilizando agora pra fazer o colar. Então, é cobre, tá? Mas você pode usar, se você não tiver o cobre aí, você pode usar canela, você pode usar canutilho, você pode usar bambu, que bambu é aberto também dentro, né? Dependendo do pedaço que você pega. Canudo, se você tiver algum canudo mesmo, que seja mais duro, né? Que não seja aquele plástico tão fininho, dá certo, eu acredito. Não tenho certeza também, não testei. Ah, gente, dá pra usar a criatividade aí, viu? Dá pra cortar um pedaço de plástico, por exemplo, de PVC, de plástico da garrafa plástica, colar e usar. Dá pra usar a criatividade aí. Quando você recebe uma encomenda de lanterna com vidro, como que você embala? Então, vai depender se essa entrega vai ser feita em mãos ou se essa entrega vai ser feita pelo correio. Se essa entrega for feita em mãos, normalmente eu embalo normal, né? Só coloco um pouco mais de papel em volta e explico pra pessoa, olha, ele tá embalado apenas com papéis, só pra tomar cuidado na hora que for levar no carro, né? Às vezes a pessoa tem criança, tem filhos, né? A criança pisa, é perigoso quebrar, então eu sempre aviso. Se for por correio, gente, eu nunca enviei vidro pelo correio. Aliás, mentira, eu enviei essa semana passada uma caneca, né, que a G tinha ganho, enviei a caneca só essa semana passada que eu consegui enviar pelo correio. Eu não gosto, tá? Eu não gosto, mas como eu nunca tinha enviado, eu perguntei na Correios, eles pediram pra embalar com plástico bolha. Eu acabei embalando. Mas não é algo que eu fico tranquila, assim, de usar plástico, né, plástico bolha. E aliás, eu coloquei a caneca em volta da camisa, assim, pra ter certeza que não ia quebrar. Fiquei com medo de que quebrasse, né? Mas dá uma olhada, se for comum, se isso for corriqueiro, se isso acontecer com frequência, eu buscaria saber de que forma que eu posso embalar sem usar o plástico, né? Tem papéis ondulados, tem outros tipos de projetos de papéis, assim, que são próprios para enviar materiais frágeis, né? Eu nunca me aprofundei porque eu nunca precisei, foi a primeira vez que eu usei, né? Então eu faria isso, se fosse em mãos eu avisaria, colocaria mais papel seda, né, em volta, assim, de forma que ele não batesse com facilidade. E se fosse pelo correio, eu daria uma olhada nessa questão. Vale lembrar também, gente, que tem vidros hoje no mercado, assim, né, que são muito, muito frágeis. Muito frágeis. Então eu correria desses vidros também, né? Só pra vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz terrário de macramê. Todas as vezes que eu entrego o terrário, em mãos, eu abro pra pessoa, pro cliente ver que ele tá inteiro. Mesmo embrulhando em volta de jornal, embrulhando em volta de papel, eu abro esse embrulho na frente do cliente. Inclusive, isso já aconteceu. De eu abrir o embrulho na frente do cliente. Na verdade, eu fui fazer a entrega, ficava num caminho que eu tava passando e fui fazer a entrega. Quem recebeu foi a funcionária desse cliente. A hora que a funcionária abriu, eu abri o projeto pra ela ver. Eu falei, olha, tirei todos da embalagem. Falei, olha, estão aqui, dá uma olhada, você mostra todos os lados, pra mostrar que não tá quebrado em nenhum dos lados. Fechei bonitinho, do jeito que eu tinha embalado, tinha levado, e coloquei de volta na sacola e avisei, olha, só cuidado que esses vidros são bem frágeis. Não deu outra, a hora que o cliente pegou, tava quebrado. Ai, tá quebrado. Eu falei, ó, você desculpa, mas eu abri na frente do seu cliente. Inclusive, embrulhei de novo pra guardar. Aí não tem jeito. Aí ele pagou outro vidro e para poder colocar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. Tem vidros de terrários que são bem fortes.
porém eles são mais caros também, né? Agora tem vidros de terrários que são assim, gente, uma casca de ovo, encostou, quebrou. Então vai depender também desse tipo de vidro que você tá usando, né? Se for um muito fino, assim, tipo esse casca de ovo, eu me atentaria a embalar, assim, o máximo que eu conseguisse, de forma que não quebrasse. Porque às vezes, gente, até esses que são bem casquinha de ovo, até na embalagem é possível quebrar. Se você não tomar cuidado, se você enfiar um pouquinho de papel dentro, você pode empurrar um pouquinho mais e quebrar na sua mão, é perigoso. Se eu já fiz a cadeira suspensa e se a estrutura de metal é a única que suporta o peso. A estrutura que eu uso é aço, tá? Chama vergalhão liso. É o que eu uso. Você pode perguntar para o serralheiro, por exemplo, se o peso da pessoa, digamos que seja uma criança. Gente, o peso de uma criança é totalmente diferente do peso de um adulto, né? Então, assim, a medida, inclusive, do projeto final vai ser menor. Então, você tem que perguntar tudo isso para saber do cliente quem vai usar, como vai usar, etc. Então, se for, por exemplo, um adulto, eu usaria um projeto que eu tenho certeza que não vai quebrar, né? Então, eu particularmente uso aço. O que dá para fazer? Dá para conversar com o serralheiro para ver se alumínio aguenta, se é o suficiente para aguentar e quantos quilos aguenta. Outra coisa que dá pra fazer é de madeira. Porém, a madeira também, gente, não dá pra ser qualquer madeira. Tem que ser uma madeira com qualidade, com uma espessura suficiente para que você tenha certeza que não quebre, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque às vezes você fica pensando no valor, é muito caro pagar um arco de aço. É mais caro ainda um cliente satisfeito porque quebrou alguma coisa na mão dele. Você vai pagar muito mais caro em todos os aspectos, né? Em relação à sua marca, em relação à sua imagem, em relação a ter que refazer isso para o cliente. Então, por isso, inclusive, é que eu não uso mais a argola de madeira, né? Porque eu já tive um grande problema com isso. Então, todas as vezes que você for fazer um projeto, você tem que pensar o seguinte, o cliente não vai pagar por ele? Por aquele projeto. Então você tem que pensar que aquele valor, independente do valor que seja, se é caro ou se não é, o cliente vai ter que pagar por aquele valor, que é aquilo que ele está comprando, né? Eu tenho uma aluna minha, só para vocês entenderem. Existe uma cadeira vendida aí numa loja muito famosa que custa R$290. Gente, R$290 uma cadeira de balanço. Uma cadeira. Quanto que a pessoa que tá fazendo essa cadeira tá recebendo? É insano pensar. É insano. Eu não pago isso nem nos cordões para fazer uma cadeira. Para eu fazer uma cadeira, eu pago muito mais que isso só nos cordões. Pensa. Aí, o que aconteceu com essa minha aluna? O cliente ligou pra ela e falou, quanto você cobra pra fazer uma cadeira dessa? Igualzinha lá da loja. Ela falou, olha, eu cobro X. O cliente falou, não, muito caro, um absurdo. Lá na loja tá R$300, R$290. Ela falou, fica à vontade. Esse é o preço que eu cobro. Quando chegou a cadeira, porque ele comprou na loja que era mais barata, quando chegou a cadeira, ele viu que era horrorosa mesmo, uma qualidade horrorosa, um barbante terrível, fino, uma madeira frágil. O que ele fez? Gastou 2 vezes. Foi pra minha aluna e falou, olha, realmente você tinha razão, a qualidade do material não é boa, eu vou fechar com você. E acabou fechando com a aluna. Por um lado, é positivo que ele fechou com a aluna? É positivo. Por outro, ele teve que gastar 2 vezes. Então, quando a gente fala que a gente não quer usar um aço, por exemplo, só tô dando um exemplo, tá? Que a gente fala que acha o aço muito caro para a cadeira, a gente tem que pensar que o cliente vai pagar por aquilo, pela qualidade daquele material, né? Não é a gente que vai pagar e vai arcar com tudo, né? Então, isso tudo precisa ser pensado, tá? Porque às vezes o barato sai caro. Eu tô terminando uma bolsa feita com policóton. Se eu acho legal engomar, para não arrebentar os fios. Poxa, eu não sei, eu nunca usei esse material. Teria que testar. Se eu fosse você, eu testaria num pedaço pequeno do cordão, engomar e ver se funciona ou não. Tem alguma dica de como preparar os galhos para receber os fios? Sim, primeiro ponto que você precisa é pegar eu sempre falo isso, né? Quando a gente vai pegar cordões, pra gente pegar cordões já prontos na natureza, né? Que não vá você cortar, né? Pra não matar a natureza. Uma vez que você pega esses galhos na natureza, eu normalmente limpo ele, tá? Então eu coloco ele de molho na água com água sanitária. Para cada 1 litro de água, 1 colher de água sanitária. Deixo ele de molho dentro dessa água sanitária por volta de uns 15 minutos, né? Inteiro. E aí ponho para secar. A hora que secar, se esse galho tiver com a casca soltando, eu tiro a casca toda. Eu só tiro a casca se essa casca estiver solta, se soltar com facilidade, tá? Eu tenho, por exemplo, para você ter uma ideia, galho aqui que tá com casca, eu tô com ele há mais de 3 anos aqui, ele tá com casca e até hoje nunca soltou. Então, eu não corto esse tipo de casca, só corto aquelas cascas que estão realmente já soltando.
Feito isso, eu ponho de novo na água, depois que eu tiro a casca, lavo ele de novo e depois espero secar de novo. A hora que seca, eu passo um óleo vegetal. Qual óleo? Normalmente os marceneiros indicam óleo de linhaça, tá? Eu não tenho, eu normalmente uso óleo de amêndoas, esses óleos, sabe? Não aqueles carão, aqueles óleos mais comuns que a gente pega, sabe? Na farmácia, óleo vegetal. Passo. Que mais? Depois desse óleo eu espero secar, não encharco também, tá? Eu só passo pra dar um brilho. E aí eu faço o macramê em cima dele, tá? É dessa forma que eu trabalho. Estou usando goma laca para endurecer as penas, tem funcionado. O que você acha? Acho que se tem funcionado, manda bala, né? Cada um é cada um, né? Se isso funciona para você, que maravilha, continua usando, acho bom, acho ótimo. Fiz a coruja, o lado esquerdo tudo bem, mas quando eu fui fazer o lado direito não foi fácil. Vi o vídeo 1000 vezes, insisti, mas fiz. Quando eu resolver fazer outra, eu vou fazer os dois lados ao mesmo tempo. O que acontece? Para quem trabalha, para quem é destro, a gente tem dificuldade de fazer o nó com a mão esquerda. É natural, tá? Sempre os lados vão ficar diferentes. Isso tende a diminuir com a prática do trabalho. E aí isso melhora, né? Vai melhorando com o tempo. Mas é super comum isso acontecer, tá? Eu passo óleo mesmo na casca. Se a casca não for tão grosseira, que tem umas cascas que são mais lisas, assim, né? Como é que eu posso dizer? Elas não têm tanta textura. Se a casca não tiver tanta textura, eu passo. Senão, não. Vou fazer uma bolsa com fio de malha, fez contas para o novelo, que daria o suficiente. Cortei os fios e faltou 20 metros de fio de malha do novelo. Então, faltou para o meu projeto. A malha é o seguinte, na hora de cortar, você não pode esticar ela para cortar, tá? Você tem que cortar ela sem esticar. Você pendura assim, ó. Pendura, e aí você vai vindo assim, faz assim, né, ó. Você pendura, conta onde ficou, e aí solta, e aí conta de novo. Se esticar também não vai dar certo. Gente, vocês podem testar, engomar o que vocês quiserem. A questão é a seguinte, se você engomar, vai ficar duro? Vai ficar como você deseja? Isso é o primeiro ponto. Ou como o cliente deseja? Segundo, se for algum material que, por exemplo, digamos que seja um material que surge com facilidade, um porta-copos, né? Que cai vinho, etc. Mesmo que você engome, uma vez que você lava, vai sair a goma, né? E daí o cliente não vai engomar, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente for fazer qualquer projeto, a gente tem que pensar no todo desse projeto. Onde ele vai, o que ele vai fazer, de que forma que isso pode estragar, de que forma que o cliente pode usar. Então, tudo isso tem que ser pensado. A cortina é melhor barbante 24 fios ou 12 fios? Entre os dois, eu ficaria com 24. Agora, se você puder optar, se for um ambiente interno, eu optaria pelo cordão de algodão, porque ele é mais resistente, né? Ele não desfia com facilidade. Como engomar. Gente, isso aí, gente, engomar você consegue vídeo muito fácil em qualquer busca, tá? Eu faço macramê. É porque, assim, eu raramente engomo. Não é uma coisa que é usado com frequência no macramê, tá? Então, não tenho vídeo. É uma coisa que não se usa com frequência dentro do macramê. Se você buscar, tem receita, tem como você fazer, tem como você engomar, tem goma que você passa o ferro, enfim, tá? Eu não uso com frequência. Só para vocês terem uma ideia, nesses 4 anos e meio, eu só engomei uma única vez. Dentro do meu curso tem, né? Mas eu nunca ensinei porque não é algo que eu uso. Gente, eu já cansei de falar isso pra vocês. Eu ensino pra vocês coisas que eu faço na prática, no dia a dia, no campo de batalha. No campo de batalha, para decoração, eu raramente engomo, né? Então, é dificílimo engomar. Namoro macramê há muito tempo, mas já fiz uma pulseira. Posso começar com o barbante número 8 de fazer crochê? Tá? Dá pra você trabalhar com cordão 8, sim, pra você começar. A única questão é que o 8, ele é fino para os trabalhos que a gente faz. Nunca faço suplar o jogo americano com cordão de algodão. Nunca. Por quê? Alguém sabe me dizer? Não é porque é mais caro, não. Porque eu uso muito o barbante de algodão. Porque suja com facilidade. E o algodão, ele é mais trabalhoso para limpar, né? O barbante, ele pode ser lavado. A malha pode ser lavada. Se for o fio sintético também pode ser lavado, né? Então, não uso o cordão, não é pelo preço, é pela facilidade do projeto.
É isso que eu falo pra vocês, gente. Quando vocês fazem um projeto, vocês têm que pensar no todo. Fez bem, é isso. Dá certo com barbante 24 fios. Sobre associar o macramê com a moda. Revoluciona o macramê no mercado? Gente, mas ela já tá associada à moda, né? Se você for acompanhar os últimos lançamentos aí de moda, os últimos desfiles, grandes desfiles, já trazem muito manual, macramê, crochê, trazem muitas manualidades, muitas, né? Isso já acontece, né? As pessoas já estão olhando a manualidade com outros olhos em relação à moda, em relação à decoração, em relação a todos os meios, né? Eu serro o bambu com a própria serrinha, que é aquela que eu mostrei esses tempos aqui atrás para vocês. É a serrinha que eu tenho. Eu uso ela para serrar. Funciona. Depois você tem que vir com uma lixinha e lixar um pouco a ponta para não ficar tudo aberto, que às vezes sai a casca, né, do bambu. Qual a diferença do barbante para o cordão? O cordão, ele é melhor estruturado e ele pode vir com enchimento, tá? O barbante não. O barbante ele é torcido, o cordão ele é trançado e o barbante é torcido, tá? Ambos são feitos, podem, na verdade, ser feitos com algodão, além de outros materiais, outras linhas, né? Vai depender do tipo de cordão que você vai usar, se é 100% ou não algodão. Porque tem coisa que não dá para falar assim, né? O tamanho do cordão de milímetros, gente, é porque assim, eu sempre indico que vocês comecem trabalhando com cordões, com o cordão que você encontra com facilidade aí na sua região, né? Então, se você tem, por exemplo, um cordão que foi o pessoal, alguém citou aí que tem o 8 milímetros, ou 8 fios, desculpa. Vai funcionar? Vai, né? Eu indico sempre mais grossos, cordões mais grossos. Então, por exemplo, um fio de malha que seja mais grosso, um cordão de 4, 5 milímetros, um barbante que seja de 24, 30, 36 fios, que seja um pouco mais grosso para trabalhar. Só funciona se for mais grosso? Não. Com o fino você também vai conseguir fazer e vai ficar bonito também. Ele só é um pouco mais trabalhoso. Queria muito saber o quanto cada cordão aguenta de peso. Não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Eu já fiz suporte de plantas de fio 8 de barbante que aguentou um suporte de 4 quilos. O que faz, gente, pelo amor de Deus, o que faz a diferença de um peso, de um cordão? É a quantidade de cordão que você utiliza ali. Se você vai trabalhar com fio 8 para fazer uma cadeira, você vai colocar, sei lá, 30 fio 8. Só estou dando um exemplo, né? O que faz diferença no cordão e no peso é a quantidade de cordão que você usa. Não tem como quebrar. Não tem como quebrar se você usar um monte de cordão, por exemplo, tá? Então, o que você tem que pensar é o seguinte, eu não vou colocar 100 quilos num barbante 8. A gente tem que usar, né, vamos pensar assim, um bom senso em relação ao peso. Tirando esse bom senso, você não precisa se preocupar com a questão do peso. Não é uma preocupação. Existem cadeiras de balanço com cordão, feitas com cordões de algodão, de barbante. Existem balanços feitos de cadeira de algodão. Existem vasos de mais sei lá, de 30 quilos que são colocados em suporte de plantas. Então, qual que é a diferença? Então, por que que cabe? Por que que não arrebenta? Porque aquela pessoa usou um projeto dentro de um cordão, uma quantidade de cordão suficiente para que não se arrebente, né? Ou uma qualidade de cordão muito boa o suficiente para que não se arrebente. Não adianta você usar um cordão, uma unidade de cordão de 8 milímetros, de 10 milímetros, que pode ser que se arrebente do mesmo jeito, né? Então, o que você precisa pensar? Se eu vou fazer algo muito pesado para um cordão muito fino, não vai funcionar. Então, é essa questão que a gente precisa ter em mente. Olha, quer ver uma coisa que é muito mais preocupante em relação ao peso do que o cordão? E vocês nem pensam. A argola. A argola de madeira quebra com qualquer peso. Se ela tiver com muito peso, ela vai quebrar. Muito mais preocupante a argola de madeira do que o cordão que você utiliza, né? Eu entendo a sua preocupação. Eu não estou tirando a sua razão de estar preocupada com isso. Mas eu estou dizendo para você que não se preocupe com isso. Isso não é um problema dentro do macramê. Sempre que você tiver um bom senso de falar, eu vou usar 300 quilos, quanto de cordão eu utilizo? Vou colocar um carro no macramê, sei lá, tô viajando. Então, qual cordão que eu vou usar? Vou usar uma corda muito grossa. Vou usar, entendeu? Então, se você tiver essa noção de proporção de peso, você não vai dar errado, tá? Não vai dar errado. Pode ficar tranquila que não é algo que você tenha que, assim, se preocupar muito com isso, né? Você sempre tem que usar essa proporção. Tá, então, por exemplo, dentro de um balanço, quanto você usaria? Sei lá, vamos pensar que a gente tá falando de um barbante 24 fios e um balanço que uma pessoa, sei lá, vai balançar, ela vai ter esse processo, né,
do balanço. Eu preciso pensar que não pode rasgar lá em cima na argola. Tem que ser uma argola bem feita, bem estruturada, para que não rasgue com o movimento. E segundo, eu tenho que pensar no peso. Então, quantos de cordão eu usaria? Eu usaria, sei lá, 8 unidades de cordão para cada braço. Eu usaria, sei lá, 10. Tô aqui conjecturando, tá, gente? Eu nunca fiz balanço com cordão de barbante, mas eu pensaria o quanto de barbante eu preciso pôr para que não se arrebente aquele projeto, tá? É isso. Ela usou corda para fazer um suporte de planta, é como se fosse um suporte de planta, né? Um suporte para uma caixa de som muito grande. E ela usou 4 cordas. A corda que ela usou, só a corda que você usou, deve ter uns 8, 10 milímetros. E ela é sintética, é corda náutica, então realmente não vai quebrar. Para você saber as medidas dos cordões, você precisa fazer amostras. Marcar todas as anotações que você tem de projetos que você já faz. No início do começo, quando eu comecei, eu vendi muito bem. Tudo que eu fazia, eu vendia. De repente, eu deixei de vender e receber as mensagens. Será porque cada vez mais tem pessoas fazendo macramê? Isso está me desmotivando. Primeiro ponto, com certeza não é porque tem várias pessoas fazendo macramê. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde aí com você e depois eu vou falar sobre isso. Segundo ponto, você vendia no começo porque era uma novidade dentre as pessoas de quem você conhecia, né? Então, por exemplo, como aconteceu comigo. Quando eu comecei a vender, os vizinhos compraram. Aí a família comprou, aí os amigos comprou. Chegou uma hora que eles não vendiam, que eles já tinha, né? Já tinha dado aquele público ali. O que eu tive que fazer? Eu tive que correr atrás do cliente. Eu tive que começar a mostrar o meu trabalho para outras pessoas que não fossem aquelas que já estavam acostumadas a me ver ali todo dia. Né? Então eu comecei a fazer projetos diferenciados, comecei a divulgar os meus trabalhos na internet, tanto aqui no Instagram como no Facebook. Comecei a usar o marketing digital de forma a usar hashtags onde as pessoas me encontravam. A gente que tem que ir atrás da venda, né? Fiz um curso de venda de digital, fiz um curso de negócios, de gestão de negócios, porque daí eu comecei a vender muito, não sabia como gerir aquilo. Então a gente também tem que investir na gente. A gente também tem que investir no que a gente quer. Não adianta você ficar sentado lá esperando as vendas acontecerem, que pode ser que elas não aconteçam, pode ser que elas aconteçam e que se acontecer que legal, mas normalmente a venda não acontece desse jeito. E normalmente antes de receber um sim, você vai receber um monte de não dentro das vendas. Então é algo que você precisa pensar muito sobre essa questão. E outra coisa é sobre outras pessoas estarem fazendo macramê. Existe mercado para todos os tipos de pessoas. Se fosse assim, porque existe várias padarias, ou outras padarias não ficavam abertas, né? E isso não é uma verdade. Então, porque tem um mercado, os outros mercados não deveriam abrir. Então, porque um mercado vende, o outro não venderia. Então, isso não existe, né? A gente tem, um livre mercado. Cada um oferece uma coisa, cada um tem um jeito. E outra coisa que eu falo é isso, que as pessoas, elas não compram só do seu produto por comprar aquele produto específico. Ela compra de você. Pessoas se relacionam com pessoas. Por isso a importância de você aparecer, de você mostrar o seu produto, de mostrar o diferencial dele, como ele pode ser aplicado, qual planta usar, quais os problemas que ele resolve. Tudo isso tem que ser pensado no momento que você vai vender. Não adianta você começar a postar, sem ter um objetivo de venda, uma meta para alcançar, uma razão de aproximar aquelas pessoas de você, né? Então é a mesma coisa você. Por que você compra de X pessoa, mas não compra de Y? Começa a pensar nisso, é a mesma razão. Tudo funciona dessa forma. Então acho que também, assim, talvez você olhar para você e pensar onde eu posso melhorar diante as questões do meu processo de venda, né? Para quem que eu quero vender, quais os produtos que eu tô fazendo, eu tô trazendo alguma diferenciação, eu tenho mostrado como o meu produto soluciona as questões para o meu cliente, eu tenho mostrado como que ele pode utilizar os meus produtos, eu tenho mostrado qual que é a experiência caso ele compre o meu produto, como que ele vai receber a caixinha, como que o embrulho vai. Eu tenho mostrado isso para o cliente, eu tenho despertado o desejo da compra no cliente ou não? Eu tô só lá postando e esperando que ele venha comprar de mim. Né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Então, se você conseguir olhar para você e falar onde eu posso melhorar as minhas questões, já é um grande passo, né? Como eu posso melhorar as minhas vendas, já é um grande passo, né? Eu falo que quando eu comecei a vender macramê, eu precisava que isso desse certo, era um negócio assim, eu não queria na minha cabeça mais voltar a trabalhar como eu trabalhava antigamente, né? Então, pra mim, era assim, ou eu fazia isso dar certo, ou eu fazia isso dar certo, né? Na minha cabeça era muito claro quais eram os meus objetivos. Então, eu
eu batalho até hoje, gente, diariamente, para que eu consiga alcançar os meus objetivos. O que aconteceu? Os objetivos, eles vão mudando conforme você vai alcançando aqueles que você já tinha traçado anteriormente. Mas eles continuam aqui. Eu ainda tenho os meus objetivos, eu ainda tenho as minhas metas, eu ainda tenho os meus desejos em relação profissional. O quanto eu quero vender, o quanto eu preciso, o quanto é necessário para eu gerar o lucro. Tudo isso tem que ser pensado. Eu estou fazendo as minhas amostras de cordões de 10 centímetros com o que eu tenho em casa. Tenho que usar 1 metro de referência ou preciso ter quando uso para um nó? Você pode fazer a amostra de uma única unidade de nó. Eu uso de 10 porque eu trabalho muito com projetos grandes, tanto de suportes longos quanto de cortinas. Enfim, meus trabalhos normalmente são longos. É raro eu trabalhar com projetos que não tem sequência de nós. Então, eu particularmente fiz as amostras de 10 centímetros porque funcionava para mim. Tô com dificuldade no nó festonê horizontal. Por exemplo, no jogo americano, no final do projeto. Não pode ficar um em cima do outro. 2 coisas. Você precisa manter o fio guia esticado. Isso é o primeiro ponto. Se você não mantiver ele esticado, ele vai embolar tudo com os outros cordões. O segundo ponto é que todas as vezes que você trabalha com um nó festonê superior e inferior, e você trabalha, por exemplo, com nós duplos no meio do trabalho, os nós festonês ficarão maiores do que a medição do trabalho de nó duplo. Então, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar assim, um trabalho desse jeito. Normalmente isso acontece. Então, o que você precisa prestar atenção é no espaçamento do nós entre esses 2 nós festonê. Segundo, na força que você está colocando no nó festonê. E terceiro, se você está esticando bem o fio guia. Essas são as 3 atenções que você tem que ter. Onde que eu encontro cavilhas de madeira e acessórios, como argolas, contas de madeira? Você encontra em qualquer loja que venda produtos de materiais para artesanato. No caso da cavilha, eu compro na Leroy Merlin quando eu preciso ir e tá fechado, sabe? Assim, tipo, a Leroy fica aberto um período maior de tempo, né? Do que as lojas no centro, por exemplo. Lojas de centro, no centro aqui da minha cidade, eu encontro em lojas que vendem MDF, eu encontro a cavilha, a madeira. Em lojas de puleiro de pássaros, você encontra essa cavilha. Em gráficas que trabalham com banner, você encontra essa madeira também. Em relação a argolas e contas, por exemplo, as contas você acha com facilidade em bazares e lojas que vendem produtos de artesanato, mas você também acha em lojas que vendem produtos de bijuteria. A argola também. Ambas. Então tem todas essas opções aí. Deve ter alguma. Armarinho, bazares. Se for o caso, busca online. Porque pode ser que você encontre na sua cidade. Mesmo que seja na sua cidade, pode ser que você encontre ela online, né? É isso que eu estava dizendo. Eu tenho dificuldade de organizar o meu tempo em produzir, postar e o resto de todas as outras demandas. Às vezes eu deixo para postar e interagir nas redes sociais, às vezes eu deixo de postar e interagir para conseguir produzir. Alguma dica? A verdade é que a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo sozinho, nunca. Esse é o primeiro ponto. A gente está sempre equilibrando os pratinhos, uma hora um tá aqui, ó, equilibrado, o outro caiu, quebrou. O outro tá lá embaixo, que você tá quase deixando cair, não tá rodando mais. Então é assim. O primeiro ponto é isso, aceitar que a vida é feita de prioridades e que a gente não vai dar conta de tudo mesmo se a gente não tiver alguém para ajudar a gente em vários aspectos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é organização. O que me ajudou muito em relação... Ontem vocês me perguntaram se eu era procrastinadora, né? Eu sou muito procrastinadora. Então, como que eu consigo concluir as coisas que eu começo? Como que eu consigo entregar as coisas? Colocando prazo para mim. Então, a questão da organização da minha rotina ajudou muito nessa questão de eu conseguir ter um tempo para cada coisa. Mesmo porque, gente, é através das redes sociais, de postagens e de interação com o cliente que você vende também, né? Às vezes o cliente, você posta uma foto, ele já comenta sobre aquela foto, já quer saber orçamento, etc. Então, uma coisa é isso, sabe? Sempre postar a foto e deixar uns 20 minutos, meia hora para você ficar ali respondendo as mensagens antes de você fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, dentro da minha rotina eu tinha assim, detalhado, eu seguia essa rotina detalhada durante um período. Acordar X hora, meditar tanto tempo, escovar os dentes, café da manhã, tudo quanto tempo eu levava. Aí eu deixava separado, por exemplo, 30 minutos de manhã para eu postar e responder mensagens. Gente, eu gosto de escrever. Se vocês forem no meu feed, vocês vão ver.
Assim, antigamente muito mais, eu escrevia muito mais do que hoje em dia. Mas, por exemplo, então às vezes eu demorava pra fazer uma única postagem, eu demorava, sei lá, 20 minutos. Já tinha ido os 30 minutos que eu tinha me planejado, mas aí eu ficava aqueles 10 minutos, no máximo 15. Você fala assim, eu consigo aumentar 10 minutos aqui pra responder as pessoas, sendo que eu passei do meu tempo de período de postagem? Posso. Então eu ficava mais, sei lá, 10 minutos lá respondendo as pessoas. Deu os 10 minutos, relógio contado, mesmo que eu tivesse mais gente pra responder, eu desligava o celular e continuava fazendo o que eu precisava. Voltava no horário do almoço. Fazia uma postagem, então respondia as mensagens. E é assim, gente, quando a gente tem horário, a gente foca. Porque assim, uma coisa é você ir no Instagram pra responder uma mensagem, daqui a pouco você... É assim, ele tira o nosso foco, a mídia social. Então daqui a pouco você tá lá, tipo Nárnia, você entra num perfil, daqui a pouco você tá vendo uma coisa lá, eu até comentei hoje, né? Tá vendo lá a foto de gatinhos fofinhos. Você fala, gente, mas por que eu tô vendo isso se eu entrei aqui pra responder as mensagens dos meus clientes, né? Então, essa questão da organização da rotina me ajudou muito com essa questão do foco. E aí, gente, mesmo que eu tivesse outras mensagens pra responder, deu o horário que eu tinha que ficar ali, beijo, tchau, voltava no final da tarde. E eu fazia assim, foi o que funcionou pra mim durante muito tempo. Produção de foto, às vezes eu deixava pra produzir as fotos tudo no final de semana, pra conseguir postar no final de semana, durante a semana. Às vezes eu tirava sei lá, tava sem foto, né? Precisava tirar foto. Eu vou tirar 1 hora aqui pra produzir, tirar as fotos, depois disso eu vou fazer X coisa. Então eu ia me organizando dentro desse processo. Gente, pode parecer chato, tá? No começo, mas funciona. Pelo menos assim, vocês sabem que eu não minto, né? Assim, tudo que eu sou muito sincera pra vocês. Eu falo daquilo que funcionou pra mim, né? Então, todas as vezes que eu tenho uma grande mudança de rotina, eu faço de novo os meus dados lá de rotina passo a passo até eu entrar nela de novo. Até eu conseguir me planejar de novo e conseguir fazer as coisas. Agora, voltando, e depois de tudo isso dito, eu quero que você recorde a primeira coisa que eu te falei, que tem prioridades, né? Então, às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma coisa, sei lá, né? Naquela época que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar até eu entrar nessa rotina, porque eu nunca tinha trabalhado em casa antes, até eu conseguir entrar na rotina, o Júlio ele era mais novo. Então, por exemplo, se ele ficasse doente e não fosse pra escola, eu tinha que reestruturar toda a minha rotina, né? Então, também tem isso, da gente saber ter a flexibilidade de reestruturar a rotina e ver o que é prioridade e o que não é, né? Dentro daquilo tudo. O problema é que a gente vai fazendo um monte de outras coisas, sem planejamento, sem rotina, e aí quer dar conta de tudo. Primeiro que a gente não vai dar conta de tudo mesmo com a rotina. A segunda é que a rotina vai facilitar o seu processo. Então, se eu pudesse te dar uma dica, faça uma rotina detalhada de quando fazer o quê. Tipo, toda segunda-feira eu vou fazer um financeiro, eu vou tirar 3 horas pra passar nas redes sociais fazendo as coisas que eu preciso. Quando? De manhã, sei lá, tô viajando aqui, né? Das 8 às 9, das 11 ao meio-dia, das 5 às 6. Fecho o celular, beijo, tchau, vou produzir, né? Vou produzir quanto tempo? Também tem isso, né? Vou passar quanto tempo produzindo? Isso vai depender da sua demanda de trabalho. Sua demanda tá grande demais para produção? Então começa a espaçar, a dar mais dias de período de entrega, né? Ou então aumenta o valor do seu produto. Então tem algumas questões que a gente vai aprendendo a funcionar melhor dentro daquilo que a gente pratica, do nosso dia a dia, daquilo que a gente vive. Então, essas seriam as dicas que eu daria aí em primeiro lugar. Quando a gente posta um suporte para vender, eu tenho que especificar para que ele serve. Quando eu posto um suporte para vender, eu não posto ele lá sozinho. Tipo um negócio pendurado sem nada dentro. Eu vou lá, coloco uma planta, ou então eu coloco um ursinho de pelúcia pendurado, ou então eu coloco uma bolacha de madeira para as pessoas verem que é possível fazer uma mesa lateral, ou eu coloco um cesto com ovos dentro para a pessoa saber que ela ou frutas. Então, quando a gente posta uma foto, o ideal é que aquela foto já fale, já converse com a outra pessoa, que ela olhe aquilo e ela entenda para que sirva. Ok, postei uma foto de um suporte na mesa, né? Então eu vou explicar, vou falar, olha, esse aqui é um suporte que pode ser usado para planta, pode ser usado para X, Y, Z. E aí você explica para que serve, né, no conteúdo. Agora, eu sou do tipo de pessoa que a foto tem que falar por si. Por isso que você consegue utilizar o suporte, fazer fotos diferenciadas e fazer vários tipos de postagens, resolvendo soluções dos seus clientes, né? Então, por exemplo, o cliente não tem espaço para colocar planta em casa, então vai pôr no suporte de plantas no teto, por exemplo, ou vai pôr no suporte de plantas de parede. Ou então o cliente não tem onde colocar fruteira, então vou colocar no suporte de plantas. Ou o cliente quer decorar o quarto do bebê
com suporte de plantas, mas não quer pôr a planta lá porque não bate sol, sei lá, tô aqui viajando. Ah, então coloca um ursinho de pelúcia. Ah, eu tenho uma criança que trabalha numa mesinha, mas não tenho onde colocar os lápis dela, então coloco um porta-lápis dentro do suporte de plantas pendurado do lado da mesinha da criança. Então, você vai dando para o cliente as opções para que ele se enxergue dentro daquela necessidade dele, né? Dentro daquela resolução de problema dele. É uma questão, né? Esses tempos atrás eu tava assim, nossa, na minha pia do banheiro, eu fico pensando, gente, é tão pequena a minha pia do banheiro, às vezes eu preciso de mais espaço para as minhas coisas, sabe? Tipo, pra maquiagem, pra aquelas coisas que a gente usa no dia a dia, pra creme e tal. E aí eu vi alguém, não me lembro quem agora, acho que foi Estilo Calmo, que colocou no banheiro, um suporte de plantas no banheiro, com uma cesta, e aí colocou todas as coisas ali dentro. Eu falei, meu, isso funciona. Eu me vi ali dentro daquele post, falei, meu, isso funciona pra mim. Porque eu tô com a minha pia do banheiro abarrotada de coisa, e eu tenho suporte de plantas que eu posso colocar no banheiro e não coloquei, né? Então, você entende? Quando você coloca a foto ali, o cliente se vê, ele vê aquela solução para dentro da casa dele, consegue entender aquele processo. Horta, muita gente quer ter horta, né? Uma alimentação mais orgânica, tal. E aí não tem espaço para fazer a horta. A horta suspensa é uma opção. Às vezes tem gente que tem horta na varanda, suspensa com suporte de plantas, né? Então tudo isso você vai demonstrando através de fotos, através de comunicação com o seu cliente. Outra coisa é isso, você sempre se comunicar com o seu cliente, explicar, falar quem é você, por que você está vendendo aquilo, para que serve aquele produto, como ele pode ser utilizado. Tudo isso pode servir como postagens, né? Como ele pode ser utilizado, como que ele fica em tais ambientes, em ambientes diferenciados, como ele fica no quarto, como ele fica no banheiro, como ele fica na sala, como ele fica na cozinha. De diversas formas, né? Como que você pode usar, por exemplo, um porta-copo sem ser porta-copo? Ué, você pode usar, por exemplo, para apoiar um porta-joias, um porta-vela. Então, assim, você vai trabalhando com essas possibilidades de um único projeto servir para vários outros, né? E é através da foto que você faz isso. Ou da comunicação escrita ou falada. Eu também tenho dificuldade quando eu pego uma encomenda grande, eu passo muitos dias no mesmo projeto e falta assunto. Por que falta assunto? Se você está trabalhando com um projeto, está faltando talvez um olhar para entender qual é o que o cliente gostaria de saber durante esse processo. Não é interessante para o cliente saber como é feito o projeto dele? Olha, esses são os passos. Não precisa mostrar o passo a passo do nó, mas esses são os passos. Ó, eu corto os cordões, depois eu faço o projeto, daí eu planejo o projeto, aí eu faço o projeto, aí eu embrulho o projeto. Ou então assim, olha, dentro de um projeto todo, olha quantos cordões eu utilizei, olha quanto tempo eu levei só para cortar os cordões. Um café que eu tomo é uma parada, uma pausa para alongar minhas mãos, para continuar produzindo. Você sabia que aqui eu tenho que alongar as minhas mãos? Porque eu trabalho muito, o trabalho manual gera um processo de desgaste, né? De você ficar muito tempo de pé, das mãos ficarem doendo. Isso também faz, gente, que o cliente entenda a valorização do seu trabalho. É você quem educa o seu cliente a valorizar ou não o seu trabalho. É você que educa o seu cliente como ele pode olhar ou não o seu trabalho. Então, se você não falar de como o seu trabalho leva carinho, leva amor, leva energia, leva paciência, leva alongamento, leva os cortes do cordão, leva tudo, eles não vão saber, porque eles são seus clientes, eles não têm obrigação de saber o que uma pessoa que produz macramê faz. Então, esses são... Como você tira foto dos seus produtos? Mostra, né? Olha, gente, vocês sabiam que para eu tirar foto do produto, no meu caso, eu tenho que deixar o César segurando naquela época, né? Hoje não mais. Tenho que deixar o César segurando aqui, o meu projeto aqui, pelo menos uns 10 minutos, que exagero, né? Eu já cheguei a falar disso lá atrásão, né? Que eu usava o César para tirar as fotos, ele me ajudava durante o processo de tirar a foto. Vocês têm que falar com a sua audiência. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar. Tudo bem, não precisa ficar um tempão. Não precisa ficar um tempão, o tempo inteiro no Instagram. Faz aquilo que eu falei, se planeja, se programa. Gente, olha, aconteceu um negócio aqui comigo, errei um negócio aqui no macramê. Só que eu errei e isso deu certo, que vai funcionar, vou continuar fazendo isso daqui até tal lugar. Mostra pro cliente, gente, olha aqui, eu tava fazendo uma peça de um cliente aqui, errei em tal questão, mas eu já criei algo diferente, que vai ficar muito legal. Isso fez com que eu criasse algo novo, não sei o que. Você vai explicando pro cliente como funciona o seu trabalho e como aquele trabalho é valioso.
como ele demora para ser feito. Por exemplo, eu falava isso quando eu estava trabalhando antigamente, né? Que eu ficava que eu produzia muito mais do que hoje eu produzo. Hoje eu produzo... Gente, eu cheguei a ter mais de assim, quase 90 dias de espera. Só para vocês entenderem, diante a minha tamanha produção. Hoje eu produzo menos porque eu produzo peças maiores e muito específicas, né? Mas naquela época não. Então, o que eu fazia? Eu mostrava, eu ia explicando pro cliente o valor daquele trabalho, né? Olha, quando eu tô mal, levantei de mau humor. Gente, levantei de mau humor, hoje eu nem vou produzir. Por quê? Porque eu sei que se eu for produzir de mau humor, é a energia que eu tô sentindo, é a energia que eu vou passar pra peça. Ah, não produzo. Ah, mas vai atrasar. Normalmente eu coloco um prazo a mais pra não atrasar. Se eu for atrasar, eu falo pro cliente, ó, você desculpa. Eu levantei, tô com um problema pessoal, não tô conseguindo trabalhar nesse momento isso daqui. O cliente tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem nada a ver com isso. É um limite, um extremo? É um extremo. Mas por que não? Eu tô com energia negativa, eu não quero produzir pra você enquanto eu tô com essa energia. Eu gostaria de produzir pra você, porque eu sei que essa energia passa pro cliente, passa na peça e eu quero que você leve boas energias. Eu duvido que ele vai falar, não, pá, a não ser que ele não acredite nisso, né? Porque tem pessoas que não acreditam. Enfim, gente, então assim, é isso. A gente vai conversando com as pessoas, a gente vai mostrando quem nós somos, o que a gente vive, qual é a nossa rotina, por que da gente fazer tal coisa como a gente faz, qual é a solução que você pode trazer pro cliente com aquele projeto. E é assim que a gente vai criando formas de produzir e de postar. Dá pra fazer touca de macramê? Dá pra fazer o que você desejar em macramê. Você precisa ter a técnica pra isso, mas dá pra fazer com certeza. Fiz uma capa de almofada e queria dar um acabamento no nó festonê, só que parece que tinha fios sobrando. Não é que ele sobra, gente, pensa o seguinte, quando você adiciona o cordão lá em cima, ele vai ficar assim, ó, você adicionou o cordão lá, né, aqui em cima. Aí ele vai ficar assim, ó, tá lá. Cordão adicionado é assim, ó, 2 cordões. A hora que você vai amarrar o festonê, um único cordão vira 2, porque você dá 2 voltas com ele, então ele vai ficar assim, ó. Um cordão no festonê fica assim, ó, 2. E aí, esse cordão virou 2, esse virou 2 e todos viraram 2. E aí, a parte de baixo fica maior do que a de cima. É natural isso acontecer. Você tem que haver um planejamento para que isso não aconteça. Ou se acontecer, para que aquela parte de cima fique igual à da de baixo. Antes de fazer o macramê, eu achava muito bonito, mas eu achava caro nas lojas. E agora eu vejo e valorizo a precificação e o trabalho pro artesanato, pro artesão. É isso, né? Eu sempre valorizei artesanato, mas eu achava caro. Assim, eu valorizava em que aspecto? Eu sabia o quanto ele era importante, eu comprava, mas eu achava caro. E desde que eu comecei a fazer artesanato, gente, pode perceber, assim, se você for ganhar um presente meu, normalmente você vai ganhar um presente de artesanato. Se eu for comprar alguma coisa pra mim, normalmente eu vou comprar de artesanato. Se eu for presentear alguém, eu normalmente vou comprar de artesanato. Hoje, assim, eu valorizo tanto que eu, dentro dos meus processos, coloco isso dentro das minhas vivências, né? Ovo de Páscoa. Gente, faz mais de 3 anos que eu não compro ovo de Páscoa de mercado. Eu compro só ovo de Páscoa artesanal, porque eu sei a importância daquilo. Então, acredito também que essa valorização começa com a gente, né? Almofada sem franja, como faz? Joga a franja pra dentro? A almofada sem franja, normalmente ela é costurada, a franja é costurada pra dentro da capa. Obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo no coração de vocês e até mais tarde.